Você já se perguntou o que realmente passa na cabeça de um bilionário? Será que os bilionários pensam diferentes de nós? Será que existe algum segredo que ninguém conta? Pois hoje eu vou responder de forma clara e prática as dúvidas mais comuns que as pessoas têm sobre os bilionários e como eles pensam. Eu vou mostrar como aplicar essas lições na sua vida. Então fica aqui até o final, porque esse vídeo pode mudar sua forma de pensar sobre negócios, riqueza e sucesso. Mas antes de começar, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para continuar recebendo conteúdos como esse. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir esse tipo de conteúdo e, claro, se inscreva aqui no meu canal. Assim você me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. Bom, agora vamos direto ao assunto. Vamos começar falando sobre o primeiro princípio de negócio dos bilionários. O que eles consideram como o ponto de partida, o primeiro passo, é venda alguma coisa. Isso mesmo. Pergunta mais comum que os bilionários recebem, sejam em palestras, entrevistas ou até em conversas informais, é sempre a mesma. Como eu começo um negócio do zero? Muitos acreditam que existe algum segredo escondido, uma fórmula mágica, ou até que é necessário ter um MBA, uma pilha de pesquisas de mercado e um investidor milionário para dar o primeiro passo. Mas a resposta dos grandes empreendedores do mundo costuma ser surpreendentemente simples. Comece vendendo alguma coisa. Pode parecer óbvio, mas é exatamente aí que a maioria trava. No Brasil vemos isso todos os dias, empreendedores cheios de ideias brilhantes, planos no papel, apresentações bonitas em PowerPoint, mas que nunca colocam nada para vender de verdade. Ficam esperando o momento perfeito, que acaba nunca chegando. Enquanto isso, perdem tempo, energia e muitas vezes oportunidades. Bilionários não pensam assim. Eles sabem que a validação de uma ideia não está em um plano de negócios impecável, e sim no bolso do cliente. Quando alguém paga pelo seu produto ou serviço, ele está dizendo: ok, isso resolve o meu problema, isso tem valor para mim. É o dinheiro do consumidor que valida o negócio, não a opinião de amigos ou familiares. Veja alguns exemplos. Um bilionário australiano contou que o primeiro negócio dele não começou com um grande plano de expansão, mas com algo extremamente simples. Ele mandou fazer camisetas e saiu para vender na rua, sem vergonha, sem medo, apenas testando se as pessoas pagariam por aquilo. A partir daí, construiu a base para negócios muito maiores. Outro caso clássico vem do setor de tecnologia. O fundador de uma startup bilionária não começou desenvolvendo o produto perfeito, cheio de funcionalidades complexas. Ele fez o contrário, ligou para um cliente grande, apresentou a ideia, explicou os benefícios e vendeu antes mesmo de ter o produto pronto. Com o contrato assinado e o dinheiro garantido, ele usou os recursos para desenvolver a solução. Essa é a lógica dos bilionários: vender primeiro, construir depois. E essa mentalidade não é exceção. Steve Jobs, da Apple, por exemplo, vendeu computadores Apple a uma loja de eletrônicos local antes de ter máquinas finalizadas. Ele conseguiu o pedido, recebeu o pagamento antecipado e só então correu para produzir os primeiros computadores. Bill Gates fez algo parecido quando prometeu à IBM um sistema operacional que na época nem existia. Ele vendeu a ideia, validou a demanda e depois tratou de produzir e entregar. Esses exemplos mostram uma verdade que poucos querem aceitar. Empreender é muito mais ação do que planejamento. Claro, planejar é importante, é vital, mas se o plano nunca chega ao mercado, não passa de um sonho no papel ou na cabeça. Portanto, se você quer começar, esqueça a busca pelo cenário perfeito. Escolha algo simples que possa ser oferecido agora mesmo. Venda, teste, receba feedback, ajuste e venda de novo. Porque a única prova real de que sua ideia tem futuro é quando alguém paga para ter aquilo que você criou. Esse é o primeiro passo de todo grande negócio, e é exatamente assim que os bilionários pensam. Agora vamos falar sobre o mito do negócio fácil. Uma das perguntas mais frequentes que aspirantes a empreendedores fazem é: existe um negócio fácil que me faça ganhar muito dinheiro rápido e sem esforço? A resposta é clara e direta: não existe. Essa é uma das maiores ilusões que circulam no mercado, alimentada por promessas vazias de ficar rico rápido e por gurus que vendem a ideia de ganhos fáceis. Mas a verdade, que todo bilionário conhece muito bem,
é que todo negócio no início é difícil. Não importa se você está vendendo produtos digitais, tecnologia, comida ou serviços. Os primeiros meses e muitas vezes os primeiros anos exigem tudo de você. Um negócio novo suga sua energia, seu tempo, seu dinheiro e até o seu emocional. É como cuidar de um bebê, ele precisa de atenção constante, não entende de finais de semana e não aceita desculpas. Empresas são organismos vivos e no começo dependem exclusivamente da dedicação e da visão do fundador. Olhe para qualquer grande nome da história dos negócios. Jeff Bezos, quando fundou a Amazon, passou anos trabalhando em um escritório improvisado, dormindo pouco e reinvestindo cada centavo para manter a empresa viva. Hoje a Amazon é um império global, mas no início parecia apenas uma pequena livraria online que ninguém acreditava que teria futuro. Elon Musk investiu praticamente toda a fortuna que ganhou com a venda do PayPal em 2 negócios arriscados, Tesla e SpaceX. Em determinado momento, ele estava a um passo da falência dos 2, dormindo no escritório, vivendo sob pressão e correndo riscos enormes. Hoje, ele é um dos homens mais ricos do mundo, mas o caminho até lá foi repleto de noites sem dormir e decisões de vida ou morte. Steve Jobs também enfrentou inúmeras dificuldades. Quando fundou a Apple, trabalhava em uma garagem e montava os primeiros computadores dele manualmente com o sócio Steve Wozniak. Foi rejeitado por investidores, expulso da própria empresa anos depois, e só reconquistou o espaço porque nunca desistiu, mesmo quando tudo parecia estar perdido. Esses exemplos mostram uma verdade que poucos gostam de ouvir. Não existe atalho para a riqueza duradoura. É claro que algumas pessoas têm golpes de sorte, sim, mas sorte não sustenta um negócio no longo prazo. Se você está procurando algo que dê dinheiro sem esforço, meu amigo, esqueça. Isso não é empreendedorismo, é ilusão. Até mesmo os negócios considerados simples, como vender produtos digitais, abrir uma agência ou trabalhar com afiliados, vão exigir dedicação total, noites mal dormidas, ajustes constantes e resiliência diante de erros e fracassos. Bilionários entendem algo fundamental. Primeiro você constrói, depois você colhe. O construir não é fácil, não é rápido e não é sem trabalho. Mas é justamente essa construção, esse processo de luta diária, que cria as bases sólidas para colher resultados extraordinários no futuro. Portanto, se a sua busca é por um negócio que não dê trabalho, é melhor esquecer a ideia de empreender. Fica no seu emprego, mas se você aceitar o desafio de pagar o preço agora para viver a recompensa depois, aí sim você está no caminho certo. Agora vamos entender a verdade sobre o equilíbrio da vida. Muita gente olha para bilionários e pensa: eles têm tempo para tudo, trabalham, viajam, cuidam da família, fazem esportes e ainda parecem relaxados nas entrevistas. Mas essa é apenas a parte final da história, o resultado de anos, muitas vezes décadas de sacrifício. O que quase ninguém fala é que no início não existe equilíbrio de vida. Quem começa um negócio precisa entender que empreender é como ter um filho recém-nascido, sim. Ele exige atenção o tempo todo. Como eu falei agora há pouco, não entende finais de semana, horários, não espera você estar pronto. O negócio precisa ser alimentado com energia, ideias, dinheiro, suor e dedicação total. Esse filho que você tem não vai respeitar seus finais de semana, suas horas de lazer ou sua rotina de academia. Vai roubar seu sono, seus feriados e até seus momentos em família. É duro? Sim, mas é a realidade que separa quem sonha de quem realiza. Veja o caso de Jeff Bezos mesmo. Hoje ele fala sobre a sua rotina equilibrada, acordando cedo, tomando café da manhã com a família, reservando tempo para pensar com calma. Mas no início da Amazon era completamente diferente. Ele passava madrugadas empacotando livros e dirigindo até os correios para entregar os pedidos. Não havia glamour, não havia tempo, não havia descanso, só trabalho incessante até que o negócio começasse a se sustentar. Elon Musk é outro exemplo extremo. Durante os primeiros anos da Tesla e da SpaceX, ele praticamente morava na fábrica, dormindo no chão do escritório. Em entrevistas contou que trabalhava de 80 a 100 horas por semana, imagina, sacrificando quase tudo em nome da sobrevivência das empresas. Hoje ele tem acesso a jatos particulares e consegue dividir melhor o seu tempo, claro, mas isso só foi possível depois de anos de dedicação insana. Steve Jobs também enfrentou essa realidade quando criou a Apple, na garagem.
Não havia equilíbrio de tempo para ele. Ele e o sócio passavam noites inteiras montando computadores, negociando peças e buscando clientes. O foco absoluto no negócio era a única forma de transformar uma ideia em uma empresa capaz de desafiar gigantes como a IBM. E o que dizer do Bill Gates da Microsoft? Nos primeiros anos da Microsoft, Gates e Paul Allen trabalhavam praticamente sem parar. Relatos contam que Gates passava dias inteiros diante do computador, dormindo em sacos de dormir no próprio escritório. Hoje ele dedica boa parte do tempo à filantropia, mas isso só foi possível porque no início ele pagou o preço do trabalho intenso. A lição aqui é clara: a liberdade vem depois do esforço. Primeiro você constrói, depois você desfruta. Não adianta esperar equilíbrio total quando o negócio ainda é um bebê faminto. É preciso aceitar que haverá períodos de desequilíbrio, de renúncias e de muito sacrifício. Mas sabe qual é a boa notícia? Esse esforço não é para sempre. Depois de meses ou anos, normalmente construindo algo sólido, chega a fase da colheita. É quando você pode ter tempo de qualidade com a família, escolher seus horários, viajar quando quiser e finalmente desfrutar da liberdade que o empreendedorismo promete e só ele entrega. Mas lembre-se, primeiro paga-se o preço, depois vem a recompensa. Vamos entender agora um ponto vital para qualquer negócio. O que realmente importa é o cliente. Um dos erros mais comuns em empreendedores iniciantes é se apaixonar demais pelo produto ou serviço e esquecer do que realmente importa, que é o cliente dele. Eles passam meses, às vezes anos, ajustando detalhes, aperfeiçoando funções, mudando a cor do logo, mas se esquecem de fazer a pergunta essencial: isso resolve um problema real para alguém? Bilionários não pensam no produto como um fim em si mesmo, mas como um veículo para gerar valor. Eles entendem que valor não é aquilo que você acredita que está entregando, mas sim o que o cliente percebe que está recebendo e que é útil para ele, transformador ou indispensável. Veja o exemplo do iFood. A empresa não nasceu com o objetivo de vender entregas. Seu propósito era resolver um problema gigantesco de mobilidade e conveniência: o tempo perdido no trânsito das grandes cidades e a dificuldade de conseguir refeições rápidas e de qualidade em casa ou no trabalho. O mesmo vale para a 99, que surgiu para atacar de frente a dor de milhões de brasileiros, a dificuldade de se locomover com rapidez, conforto e preço acessível em centros urbanos caóticos. Essas empresas, em Uber também, claro, elas focaram no problema dos clientes e não no que elas achavam que era bom. Esses pensamentos também estão presentes nos principais nomes do empreendedorismo mundial. Steve Jobs, por exemplo, costumava dizer que as pessoas não sabiam que precisava de um iPhone até que ele fosse criado. Ele não estava vendendo apenas um celular, ele estava resolvendo a dor de carregar vários dispositivos separados, como celular, câmera, MP3 player, agenda, tudo isso ele condensou em um só. Bill Gates, no início da Microsoft, não queria vender apenas softwares. O foco era tornar os computadores acessíveis e úteis para qualquer pessoa, levando tecnologia que antes estava restrita a grandes corporações para dentro de casas e pequenos escritórios. Isso nos leva a uma pergunta importante: qual problema você resolve melhor do que os outros, ou que você consegue resolver? Se a sua resposta for clara, você tem em mãos algo muito maior do que um produto, você tem um negócio com potencial de escala. Um cliente não compra um curso de inglês, entenda, ele não compra apenas porque ele gosta de assistir aulas, ele compra porque quer uma solução para falar inglês com fluência e conquistar melhores oportunidades rapidamente. Alguém não paga por um aplicativo de finanças porque acha bonito, paga porque ele ajuda a resolver a ansiedade das dívidas e organizar a vida financeira. Os bilionários entendem que o produto é apenas um meio, o fim sempre será a transformação que esse produto proporciona na vida das pessoas. Portanto, se você quer empreender, pare de se perguntar apenas o que eu vendo e comece a refletir: que dor eu resolvo, que transformação eu entrego. O que faria o meu cliente olhar para o meu negócio e dizer: eu não consigo mais viver sem isso? É aí que mora a diferença entre uma ideia comum e uma ideia bilionária. Agora, vamos tratar de um problema que nem todos gostam de falar, que é o medo do fracasso. Isso mesmo. Uma das perguntas mais comuns que aspirantes a empreendedores fazem é: será que eu preciso fracassar mesmo para aprender e ter sucesso?
A verdade, segundo bilionários que construíram impérios, é simples. O fracasso faz sim parte da jornada, mas não precisa ser algo devastador. Ao contrário do que muita gente prega, não há nada de glamuroso em falir completamente, perder tudo e recomeçar do zero. O que os grandes empreendedores realmente valorizam são os pequenos e médios erros, digamos assim, controlados, as tentativas rápidas e baratas que geram aprendizado antes que o problema se torne irreversível. Bilionários não veem o fracasso como um troféu, mas como uma ferramenta de ajuste. Eles sabem que cada decisão traz riscos e que errar é inevitável, mas entendem que o mais importante é errar pequeno, aprender rápido e corrigir imediatamente. Esse é o conceito de reagir muito rápido, perceber o erro cedo, fazer ajustes estratégicos e seguir em frente sem apego ao que não funciona. Veja alguns exemplos práticos. Elon Musk, por exemplo, é famoso por seus lançamentos de foguetes na SpaceX. Muitos explodiram nos primeiros testes. Foram fracassos? Sim, mas cada explosão trouxe informações valiosas que permitiram melhorar os próximos modelos. Hoje a SpaceX é líder mundial em transporte espacial justamente porque aprendeu com pequenos e muitas vezes grandes fracassos, mas controlados, não com a falência total. Jeff Bezos também reforça essa visão. Ele diz que a Amazon é o melhor lugar do mundo para fracassar, porque ele incentiva experimentos constantes. Muitos projetos deram errado, como o Fire Phone, que foi um fiasco comercial. Mas, por outro lado, aprendizados desses erros ajudaram a criar produtos revolucionários, como o Kindle e a Alexa. Bezos não precisou quebrar a empresa para aprender, apenas permitiu erros controlados que abriram caminhos para grandes acertos. Steve Jobs viveu uma situação mais extrema. Ele foi expulso da própria Apple, um golpe duro que quase destruiu sua carreira. Mas ele não desistiu, fundou a Next e depois comprou a Pixar, aprendendo em cada movimento. Quando retornou à Apple, trouxe consigo novos insights que transformaram a empresa na gigante que conhecemos hoje. Seu erro foi grande, mas sua genialidade esteve em transformar o fracasso em combustível para recomeçar. O que esses exemplos mostram é que não existe empreendedor de sucesso sem algum nível de fracasso. O erro é inevitável, mas a forma como você lida com ele é que define se você vai crescer ou parar no meio do caminho. A chave não é fugir do fracasso, mas reduzir o seu impacto. Não coloque tudo em risco em uma única aposta. Faça testes menores, experimente, valide no mercado e, se não funcionar, ajuste rápido. Cada pequeno erro é uma lição que economiza tempo, dinheiro e sofrimento no futuro. Portanto, esqueça a ideia de que é preciso quebrar para depois vencer. O que os bilionários realmente ensinam é: fracasse pequeno, aprenda grande e siga em frente. Agora, vamos falar de um princípio que os bilionários seguem à risca. Pense maior do que você já pensa. Isso mesmo. Uma das lições mais poderosas que os bilionários compartilham quando contam suas histórias é essa: se pudessem voltar atrás, sonhariam ainda maior. Muitas pessoas acreditam que o maior erro de um empreendedor é ser ousado demais, querer mais do que pode, exagerar nos sonhos. Mas na realidade, o erro mais comum é exatamente o oposto: limitar os próprios sonhos antes mesmo de tentar. Quando você pensa pequeno, o que acontece? Você automaticamente se prepara para algo pequeno, claro. Define metas modestas, cria estratégias limitadas e quando surge oportunidade maior, você não está pronto para aproveitar. É como treinar para correr 5 km, quando na verdade a sua maratona poderia ser de 42 km. Você mesmo sabota, porque não acreditou que seria possível ir além. Os bilionários entendem isso na prática. Jeff Bezos, por exemplo, não fundou a Amazon para ser apenas uma livraria online. Isso foi o começo. Seu sonho desde o início era criar o que ele chama de a loja do tudo. Ele tinha clareza de que o comércio eletrônico transformaria o mundo e se preparou para algo imenso. Hoje a Amazon é exatamente isso, um dos maiores conglomerados do planeta, que vai muito, muito além de livros. Elon Musk também é um símbolo de pensar grande. Enquanto muitos empreendedores sonham abrir startups de software ou pequenos negócios locais, Musk decidiu que queria colonizar Marte e criar carros elétricos que substituíssem os motores a combustão no mundo todo.
Se ele tivesse limitado a sua visão, teria criado apenas mais uma empresa de tecnologia. Mas por pensar maior, construiu a Tesla, a SpaceX e outras companhias que estão mudando a humanidade. Até Steve Jobs é um exemplo disso. Ele não queria apenas criar computadores bonitos. Seu objetivo era colocar um computador na mão de cada pessoa no mundo todo e transformar a relação do ser humano com a tecnologia. Essa visão ousada fez com que a Apple não fosse apenas uma empresa de eletrônicos, mas uma marca que molda comportamento e estilo de vida em todos os cantos do mundo. E aqui está uma verdade: se você não acredita que pode conquistar algo gigante, nunca vai se preparar para isso. A forma como você sonha influencia diretamente suas atitudes no presente. Quem pensa pequeno, planeja pequeno. Quem pensa grande, cria estruturas, forma equipes e busca recursos proporcionais ao tamanho do sonho. Existe uma frase famosa que resume bem essa mentalidade: uma mente expandida nunca volta ao seu tamanho original. Quando você começa a acreditar que algo grandioso é possível, sua visão de mundo muda para sempre. Você nunca mais se contenta com o medíocre, nunca mais aceita viver limitado, porque sabe que pode alcançar mais. Portanto, não tenha medo de sonhar grande demais. O verdadeiro risco não está em pensar alto, mas em reduzir sua vida e seus projetos por medo de parecer exagerado. Sonhe maior, se prepare para o maior e construa maior. Esse é o pensamento que diferencia empreendedores comuns de bilionários. Agora, vamos entender os mitos sobre riqueza e felicidade. Um dos maiores mitos que rondam o imaginário popular é a ideia de que ao alcançar a riqueza, todos os problemas da vida desaparecem. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: se eu tivesse muito dinheiro, minha vida seria perfeita? Essa visão é sedutora, mas também profundamente equivocada. A verdade, como os bilionários costumam reforçar, é que o dinheiro não elimina, obviamente, os problemas, ele apenas os muda de tamanho. As dificuldades de quem tem milhões na conta não são as mesmas, claro, de quem luta para pagar as contas no fim do mês, mas ainda assim elas existem. Grandes fortunas trazem novos desafios: lidar com pressões maiores, tomar decisões que impactam milhares de pessoas, proteger o patrimônio de crises globais, lidar com inveja, cobranças e até isolamento. Se você não é feliz hoje sem dinheiro, dificilmente será feliz com milhões na conta. A riqueza funciona como um amplificador daquilo que você já é. Se você é grato, generoso e tem propósito, o dinheiro vai potencializar isso. Se você é inseguro, amargo e vive em busca de aprovação externa, a riqueza também vai multiplicar essas sombras na sua vida. Veja o exemplo de Bill Gates. Antes mesmo de se tornar um dos homens mais ricos do mundo, ele já tinha o propósito de levar tecnologia para as massas. Quando conquistou a sua fortuna, passou a usar boa parte dela para criar a Fundação Bill e Melinda Gates, hoje uma das maiores organizações filantrópicas do planeta. Sua felicidade não veio da fortuna em si, mas do propósito de usar o dinheiro como ferramenta para tentar melhorar o mundo. Outro exemplo é Warren Buffett, o grande investidor. Apesar de ser bilionário, continua vivendo de forma simples em Omaha, na mesma casa que comprou décadas atrás. Para ele, a felicidade nunca esteve ligada ao luxo, mas sim à liberdade de passar tempo com amigos, família e dedicar sua vida ao que ama: investir. Buffett sempre lembra que o dinheiro sem propósito é vazio. Por outro lado, há inúmeros exemplos de pessoas que enriqueceram rapidamente e mergulharam em crises pessoais, vícios ou depressão. Isso mostra que a fortuna, quando não vem acompanhada de autoconhecimento e propósito, pode se transformar num grande fardo. É por isso que bilionários de verdade cultivam gratidão e propósito desde cedo. Eles entendem que a felicidade está no caminho, nas pequenas conquistas diárias, no impacto positivo que geram na vida das pessoas. O dinheiro vem como consequência desse processo, não como causa principal de realização profissional ou pessoal. O que isso significa para você? Que esperar a riqueza para só então ser feliz é um erro? Você precisa aprender a encontrar alegria no presente, mesmo enquanto constrói o seu futuro. Felicidade não é uma linha de chegada, mas uma postura diária. O dinheiro pode comprar conforto, liberdade e oportunidades, mas nunca poderá comprar paz interior ou propósito de vida. Em resumo, cultive felicidade agora. Use o dinheiro como ferramenta, não como fim.
Essa é a verdadeira mentalidade dos bilionários que permanecem realizados ao longo da vida. Agora, vamos falar sobre um ponto vital para o sucesso nos negócios, que são os hábitos de foco e produtividade. Quando pensamos em bilionários, é comum imaginar que eles trabalham 20 horas por dia, resolvem dezenas de coisas ao mesmo tempo, fazem reuniões, fecham contratos milionários e ainda encontram tempo para inovar em várias frentes ao mesmo tempo. Mas a verdade é outra. Para os grandes empreendedores, produtividade não significa fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e sim fazer as coisas certas. Um dos conselhos mais importantes compartilhados por eles é muito simples, mas transformador. Todas as manhãs, escreva 3 tarefas essenciais, não 5, não 10, apenas 3. Essas 3 tarefas não são quaisquer atividades, mas sim aquelas que realmente movem o ponteiro do negócio, do seu negócio e da sua vida. Elas são o que chamamos de ações de alto impacto, aquelas que, se cumpridas, farão você avançar de forma significativa, mesmo que o resto do dia não saia como planejado. Pense em Jeff Bezos. Durante anos ele aplicou esse tipo de foco extremo. Sua rotina não era tomada por centenas de reuniões diárias. Ele tinha clareza de quais eram os 3 grandes pontos estratégicos que fariam a Amazon crescer, e trabalhava incansavelmente neles. Os pontos eram expandir a base de clientes, melhorar a experiência do usuário e reduzir custos operacionais. O resto era secundário. Esse hábito de priorizar poucas coisas cria um efeito importantíssimo e poderoso: o momento diário. Ao cumprir essas 3 tarefas, antes de encerrar o dia, você gera um ciclo de conquistas contínuas. É como se a cada dia você colocasse mais uma peça no quebra-cabeça do seu sucesso. Pode parecer pequeno, mas ao longo de semanas, meses e anos, esse efeito acumulado constrói verdadeiros impérios. Muitos empreendedores se perdem porque acreditam que produtividade é simplesmente encher a agenda de compromissos, mas eles acabam, na verdade, esgotados e sem avanços reais. Bilionários sabem que a chave é eliminar o excesso e concentrar energia no que importa. Steve Jobs dizia: foco não é dizer sim para aquilo que você deve fazer, é dizer não para centenas de outras boas ideias. Aqui no Brasil vemos isso também em empresários de destaque, porque souberam priorizar. Quem começa um negócio pequeno sabe, a cada dia surgem dezenas de distrações, e-mails, mensagens, tarefas burocráticas, mas o que realmente faz a diferença é se você conseguiu ligar para aquele cliente decisivo, lançar aquele produto mínimo viável ou fechar aquela parceria estratégica. Esse método dos 3 objetivos por dia também tem outro efeito psicológico maravilhoso. Ele gera clareza. Ao acordar, ao invés de sentir-se perdido em uma lista infinita de pendências, você olha para as 3 metas claras. E ao deitar-se, ao invés de sentir que trabalhou muito, mas não sabe bem no que, você tem a certeza de que cumpriu o que realmente importava. A regra é simples: não durma enquanto não cumprir essas 3 metas, ponto. Não importa se o dia foi caótico, se imprevistos surgiram ou se você teve que ajustar a agenda. Se você fechar o dia com essas 3 conquistas, você terá avançado. Esse é o motor silencioso que move bilionários. Pequenas vitórias diárias acumuladas com disciplina inquebrável, que constroem resultados extraordinários. Bom, agora você já entende de forma clara como bilionários realmente pensam e agem. Eles não nasceram diferentes de você ou de mim, mas adotaram princípios que mudaram completamente o rumo de suas vidas e negócios. Bom, primeiro, eles vendem antes de criar, não ficam presos a planejamentos intermináveis nem ideias que nunca saem do papel. Eles vão ao mercado, testam, validam e deixam o próprio cliente provar se aquela ideia tem valor. Depois, eles aceitam que no início não existe equilíbrio perfeito. O negócio exige energia, tempo e dedicação quase total, como um filho que precisa ser alimentado dia e noite. Mas essa fase de sacrifício abre portas para a liberdade no futuro, claro, né? Bilionários também sabem que não adianta se apaixonar pelo produto, o foco está sempre no cliente. Eles se perguntam: qual problema eu estou resolvendo para o meu cliente, porque alguém pagaria por isso. Essa mentalidade cria empresas que crescem porque fazem diferença real na vida das pessoas. Outra característica que vimos aqui é que eles não têm medo dos pequenos erros. Cada falha é tratada como aprendizado, cada ajuste é uma nova chance de chegar mais perto do acerto. O segredo está
se ajustar rápido, mudar de rota sem perder a visão do destino final. Além disso, eles sonham grande, não se limitam ao que parece razoável ou seguro. Jeff Bezos sonhou em transformar uma livraria online na maior loja do mundo e conseguiu. Elon Musk decidiu que queria levar o ser humano a Marte e está trabalhando dia e noite nisso. Quem pensa pequeno só alcança o pequeno. Eles também compreendem que riqueza não compra felicidade. O dinheiro amplia quem você já é. Se você tem propósito e gratidão, ele será um multiplicador. Se não, pode virar apenas mais um peso na sua vida. A felicidade vem do caminho, do impacto que você gera, não apenas do saldo da sua conta bancária. E por fim, como nós já falamos, bilionários cultivam hábitos simples de disciplina. Não se trata de rotinas mirabolantes, mas de consistência. Definir prioridades, cumprir metas diárias, manter foco. São essas práticas silenciosas feitas todos os dias que constroem impérios ao longo do tempo. Agora, a grande questão é, qual dessas lições você vai aplicar primeiro na sua vida? Porque não basta ouvir nem apenas admirar essas histórias, o verdadeiro poder está em agir. Talvez seu primeiro passo seja validar uma ideia, talvez seja mudar sua disciplina ou até simplesmente começar a sonhar maior. O importante é que você comece hoje. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber qual dessas rotinas de bilionários você achou mais importante. E não se esqueça, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para assistir os próximos vídeos, compartilhe esse vídeo com quem se interessa por negócios e se inscreva aqui no meu canal. Assim, você me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas que querem crescer e transformar suas vidas. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!